E o Anderson mandou uma pergunta pra gente sobre etapas. Como a gente vai entender o que é uma etapa, o que é um status e essa confusão que está acontecendo na vida dele, no comercial dele agora. Anderson, você não está sozinho, meu amigo. Nós vamos te ajudar. Eu sou o Caio Freitas, diretor de novos negócios do Mosquite. E eu sou Eduardo Rodrigues, diretor de operações aqui do Mosquite. O Anderson entrou em contato com a gente buscando informações do que é uma etapa, ele estava confuso entre status, o que é a negociação, como é que ele sabe o que está acontecendo, e isso estava embaralhando com ele. Só que não é o único cara que nos pergunta isso. Não é. Bizarramente, muita gente passa por isso quando a gente vai em um workshop, ou quando vem cliente e vem perguntar pra gente algumas coisas, novos clientes principalmente. Vamos lá, pessoal. Status e etapas, coisas completamente diferentes. Normalmente, quando essa galera vem falar com a gente, como é que tá o funil deles, né? Eu vi um vídeo e tava fazendo errado, eu tenho que fazer daqui pra cá o funil pra fazer sentido. Então, como é que funciona? Entrada. Tudo bem, entrada, né? Faz sentido. Tá lá, novas oportunidades. Tem que vir ali, entrada. Primeiro contato, segundo contato, terceiro contato, abordagem técnica, não sei... Caraca, velho, tipo 10 etapas diferentes porque tá sendo misturado o que é status com o que é etapa. Pessoal, o que é etapa? Etapa é, eu tenho um cliente e os meus clientes, em teoria, eles têm um costume de comprar de algumas formas. Por exemplo, eu vendo software, eu vendo um software de ERP. Então, beleza, eu vendo software de ERP. Normalmente quem compra software de ERP precisa de uma apresentação, depois ele vai maturar sobre a solução, depois de maturar sobre essa solução ele vai querer negociar contigo alguns termos, depois ele vai querer ir para fechamento para falar de coisas mais simples de tempo de entrega, etc. Isso são etapas de funil. Eu tenho entrada, eu tenho abordagem, eu tenho apresentação, eu tenho maturação, eu tenho negociação e tenho fechamento. O que acontece dentro dessas etapas é essa primeira, segunda, terceira ligação, 10º e-mail, 15º WhatsApp, terceira reunião. A etapa, ela não está necessariamente relacionada ao status. Às vezes eu dou sorte, falo com um cara no evento e ele já pula umas 3 etapas. E que bom! Tá lindo isso! A ideia é você realmente saber o que é uma visão macro, o que você precisa saber, em que momento da negociação essa oportunidade tá, em que momento que esse cara tá, até para te poder depois medir os gargalos que tu vai tirar disso. Com certeza. No final das contas, o funil ele é muito bom. O funil ele é usado há muito tempo. 1800 lá vem o Zorro, né? 1898, eu acho. E até na época era usado como muito por bancários e tal, eles usavam muito para lógica financeira, mas é animal a ideia de funil e um dos principais fatores que o funil vai ajudar teu negócio, se ele tiver com as etapas organizadas da forma certa, é tu descobrir teus gargalos. Putz, eu descobri que a minha equipe, em geral, ela manda muito bem até abordagem, abordou, agendou a reunião, cara, a galera voa, muito bom. Mas depois disso tem um baixo poder de fechamento. Então o meu gargalo, o que acontece, né? Se tu não tem conhecimento de funil? A gente não tá fechando. Marketing, gera mais lead, contrata mais gente, blá blá blá. Não, tu tá mandando muito bem nessa primeira etapa. É a partir de um certo ponto que tu tá engargalando e aí tu não consegue dar vazão. Tu não tem que trazer mais lead, tu tem que capacitar melhor tua equipe para trabalhar em fechamento. Então, no final das contas, o funil, quando ele é feito com etapas assertivas, tu consegue ter muito fácil essa noção de gargalo dentro do funil. Imagina o seguinte, eu coloquei lá várias etapas e o legal das etapas é você definir o que está acontecendo, quem esse lead é em cada uma dessas etapas, qual é a qualidade dessa oportunidade, que tipo de informação ele tem, que coisas ele já passou, que status ele já pulou para chegar nessa etapa. Então, por exemplo, digamos que lá, a partir da tua parte vamos criar uma etapa aqui de negociação e de fechamento, essas 2 etapas. Aqui é onde eu vou colocar meus argumentos de desconto, macete de frete grátis. Tudo que envolva, né, grana no final das contas. Vou colocar tudo que envolva grana ali nesses 2 momentos. Legal. Quando eu tenho uma oportunidade nesses 2 momentos, nessas 2 etapas, quer dizer que esse cara aqui já foi falado sobre o frete grátis. Toda negociação, toda oportunidade que tiver antes disso, não sabe da minha condição especial frete grátis. Só para os caras que estão nesse momento. Qual que é a funcionalidade disso? Para que a gente usa essa visão? Para poder trabalhar como uma campanha de marketing, para poder trabalhar de uma maneira um pouco mais assertiva no que eu dou de informação em cada momento da negociação. É que no final das contas, quando tu consegue construir etapas que fazem sentido à forma que o cliente compra, tu vai perceber que cada etapa o cliente ele tem uma percepção de valor diferente.
É isso que, no final das contas, vale. Lá no início do funil, quando a gente está falando de apresentação, talvez a percepção de valor dele esteja muito mais atrelada a quem esse cara é, quem ele atende, por que eu deveria falar com ele. Ele não tá tão interessado ainda em saber o desconto que tu vai dar, nem nada disso. E por mais que tu fale isso, tu vai se enganar que tu tá melhorando tua negociação, a única coisa que vai servir não vai mudar nada na decisão dele, e quando ele chegar lá no final, se ele chegar no final do funil, ele vai te pedir isso. E aí agora tu não tem mais isso na manga pra poder tracionar melhor essa oportunidade. Ele nunca vai parar de pedir coisa, ele sempre vai querer. Agora tu saber... Eu não paro. Tu saber o momento certo de utilizar isso é onde faz toda a diferença. E aí, por isso, de ter essa definição e trabalhar isso da maneira correta. Quanto mais tu trabalhar isso da maneira correta, mais fácil vai ser pra te medir como um todo e saber onde tu tá sendo eficiente e onde tu tá perdendo. Quantas etapas, Dudu? Assim, claro, vamos pensar numa empresa que tem um tempo de negociação médio aí de, sei lá, um mês e uma venda um pouco mais complexa. Quantas etapas esse cara deve usar mais ou menos? Normalmente as etapas, elas estão pouco atreladas ao tempo de negociação e muito mais ao modelo de compra do teu cliente, como é que ele faz para comprar e tal. Mas se a gente fosse tentar, sei lá, padronizar isso um pouco, um funil completo, desde as etapas de prospecção até as etapas de fechamento, ele como um todo, ele deve ter aí entre 5, 7 etapas, mais ou menos. E nada impede disso ficar sendo móvel, nada disso está escrito em pedra, você pode mexer. Poxa, eu tô com uma dúvida se meu comercial tá mandando bem na hora do fechamento. Cara, cria mais uma etapa ali só para avaliar isso e ver se ela não tá engargalando. É uma das coisas que torna mais fácil tu utilizar um sistema e uma visão de Kanban onde tu consiga saber, poxa, isso daqui é o que eu vou trabalhar agora, porque é aqui que eu tô tendo um problema. E aí tu cria mais etapas ali, aí sim tu pode aprofundar para entender exatamente o que está acontecendo na tua linha de produção. Perfeito. Pessoal, só para finalizar então, vamos levantar a mãozinha direita e se prometer que atividade não é etapa, status não é etapa, se esse cara tá quente, frio ou não, não é etapa, se ele tá mais perto, mais longe, fechado, ele vai fechar daqui a 3 meses, não é etapa. Etapa é em que fase ele tá do processo de compra que normalmente a base de cliente vocês têm. E se você quiser, como o Anderson, mandar uma pergunta pra gente, fica bem à vontade, é só comentar, escrever pra gente, fica bem à vontade para entrar em contato que a gente tenta responder. Se a gente não responder pelo Toca o Sino, a gente responde por e-mail e pela rede social que você entrou em contato. De algum jeito a gente vai estar lá conversando contigo, beleza? Toca o Sino aí, Dudu! E aí o Anderson pegou e mandou, cara, falou um monte de coisa, tá ligado? E aí ele mandou uns exemplos e eu, caralho... Não se exponha, Anderson! Deixa ele! Deixa o rapaz se expressar!